Esse é o Bíblia Recomeço, eu sou o Eduardo e estou aqui em mais um vídeo para poder te ajudar a conhecer mais a Palavra de Deus e a poder viver debaixo da graça de Jesus. Hoje quero falar contigo um pouco sobre a mentira, né? Eu li alguns artigos sobre esse assunto de revistas e jornais que dizem que para vivermos em sociedade é necessário que a gente use da mentira, senão não é possível viver com outras pessoas, né? Mas eu queria pensar um pouco contigo sobre isso, né? Será que a mentira ela não aumenta a desconfiança e quebra então essa possibilidade de nós termos relacionamentos melhores, né? Confiança nas pessoas, etc. A resposta é sim, né? A Bíblia é muito categórica, muito direta, né? Dizendo o seguinte: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo. Está em Efésios 4, 25. Então, fica a certeza para nós de que a mentira não é algo que Deus recomenda, pelo contrário, Ele recomenda que falemos a verdade, deixemos a mentira, né? Pois bem, a característica do cristão é dizer a verdade e a Bíblia traz isso em vários textos, né? Por exemplo, em Apocalipse 22:15, o texto diz que a mentira combina com aquelas pessoas que não andam com Cristo, que não querem um relacionamento com Cristo, né? E a Bíblia vai um pouco mais além, né? Lá em Efésios 2, o mesmo capítulo que eu estava usando antes, no versículo 22 em diante, ele começa a falar sobre nós superarmos as coisas que vivíamos no passado, quando não tínhamos relacionamento com Jesus, e deixando então o velho homem, como ele chama, né, para vivermos uma nova vida. E lá pelas tantas é dito o seguinte: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então esse texto está dizendo que se eu uso da mentira, eu acabo dando espaço para o diabo, que é o nosso inimigo, né? Que é aquele que é opositor de Deus, né? Interessante que a Bíblia continua esse assunto em outros textos falando sobre essa característica do diabo, né? E, por exemplo, em João 8,44 diz sobre o nosso inimigo espiritual, o diabo, que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então esse texto vai além, dizendo que a mentira é um fruto do inimigo de Deus, né? É um fruto que não tem nada a ver com Deus, pelo contrário, é o oposto à vontade de Deus, né? Interessante a gente ler outros textos, por exemplo, que dizem o seguinte: o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Provérbios 13:5. Então a Bíblia é cheia de textos que falam que sempre é melhor falar a verdade. A mentira não combina com o cristão, ela é oposta à vontade de Deus, ela é característica do inimigo de Deus, que é o diabo, né? Então é importante, muito importante, que a gente cuide cada vez mais, a gente cresça na precisão do que a gente fala, que a gente procure falar as coisas reais, como elas são, né? Procure deixar com que as nossas palavras tenham, de fato, compromisso, vínculo com a verdade, né? Muitas vezes a gente é enganado, a gente se ilude achando que quando eu não falo as palavras, eu não minto. O que significa isso? Por exemplo, certa vez um amigo meu disse que ele costumava ser interrogado pela mãe dele quando chegava em casa se ele tinha ido para o colégio, e ele naqueles dias muitas vezes tinha ido e tinha ficado jogando bola, não tinha estudado nada, e a resposta dele era: sim, eu fui ao colégio, né? Ou seja, ele não tinha dito as palavras, mas ele tinha promovido o engano. Então nem sempre que a gente precisa dizer as palavras para mentir. Se nós estamos enganando alguém, estamos ludibriando alguém, isso significa que nós estamos mentindo, né? Então nós precisamos ter esse cuidado para que a gente não engane e ache que não estamos mentindo, né? Só porque não dissemos as palavras diretamente, né? E qual que é a motivação de quem mente, né? Geralmente a motivação de quem mente é escapar de alguma responsabilidade, né?
ou então obter algum tipo de vantagem que é falsa, né? Não existe mentira branca, mentira para privilegiar, para ajudar pessoas, né? Na verdade, a mentira sempre é prejudicial, né? Mesmo quando eu estou querendo ajudar alguém, se eu usar de mentira, isso não vai ser uma ajuda verdadeira, né? A gente precisa sempre falar a verdade, em todos os momentos falar a verdade, essa é a pergunta. Quero te convidar a assistir um vídeo anterior que eu gravei, que se intitula Dizendo Umas Verdades. Naquele vídeo eu explico um pouco sobre a realidade de que nem sempre a gente precisa dizer o que é verdade. A verdade sempre tem que ser dita de forma que ajude, que colabore, que edifique, né? Então, quando eu tenho uma verdade que se dita vai causar mal, então eu me calo. Mas eu não devo mentir, né? Mentir nunca. Então eu preciso só controlar como vai ser dita a verdade, em que momento, de qual forma, né? Mas a mentira nunca é algo que vai ajudar alguém, né? Que vai privilegiar alguém. Até porque a Bíblia diz não mintam, né? Em diversos textos. Um texto que eu gosto muito também que diz o seguinte: suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Provérbios 20, 17. Então o texto está dizendo que parece uma coisa boa, né, em princípio, a mentira, mas depois traz consequências ruins, né, como comer areia, né? Um outro texto de Mateus 10, 26, Jesus nesse texto disse o seguinte: não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O texto está dizendo algo que popularmente já se sabe, né? A mentira tem perna curta, né? Ela vai ser revelada, né? Então a gente precisa se lembrar disso, que a mentira nunca vai ficar para sempre escondida, que ela quebra a confiança, que na verdade ela destrói os relacionamentos. Então a gente precisa se preocupar com os danos que a mentira causa. Eles não são brincadeira, eles não são pequenos, né? Um último texto que eu quero ler contigo é Provérbios 26, do 18 ao 19, que diz: como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então a gente não tem como minimizar as consequências da mentira. Esse texto está dizendo que é algo que lançar mentiras é como que tu lançar flechas, fogo e morte, né? Então são consequências ruins para todos nós, né? Então não existe uma justificativa boa, né, para mentir, né? Não existe algo que possa justificar a mentira. Ah, mas e aquele texto lá de Josué, capítulo 2 e depois capítulo 6, que fala sobre uma prostituta, Raabe, né, que ela mentiu para salvar a vida de servos de Deus e depois ela foi honrada por Deus, né? Não só lá no texto de Josué, mas também lá em alguns textos do Novo Testamento e tal, né? Como que fica essa questão? Olha, essa é uma questão não muito fácil de explicar, né? Mas o que a gente pode concluir dela? Que se existe uma razão, uma única razão para mentir, né, que Deus aprove, é quando você mentir para salvar a vida de alguém. Você mentir para livrar alguém de morrer, né? Então, essa seria o único precedente, a única exceção, né, que a Bíblia traz, seria o caso de você mentir para salvar a vida de alguém, né? Então, mas sempre que eu for salvar a vida de alguém, é bom mentir? Não sei, eu acredito que dependa muito da ocasião. Naquela ocasião foi a coisa certa a se fazer, mas no fim das contas, a mentira, né, na Bíblia, ela só foi usada nessa vez com a aprovação de Deus, dessa forma com a aprovação de Deus, né? Então, eu queria te convidar a se preocupar com isso, a se preocupar com tua palavra, com dizer a verdade, não aumentar as verdades, nem diminuir as verdades, não manipular a realidade, mas procurar ter precisão cada vez maior naquilo que tu fala, crescer na credibilidade, crescer na confiança e poder então viver de fato o que Deus tem para ti. A mentira não vem da parte de Deus, né? Eu tinha dito que era o último texto, mas quero ler um último agora, que é: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes.
e nem para os afeiçoados à mentira. Salmo 40, versículo 4. Então ele está dizendo que é feliz aquele que confia em Deus, no Senhor, e não se apega, não se inclina para aqueles que são afeiçoados à mentira, né? Então, que você possa buscar a verdade sempre, você possa estar sendo uma pessoa verdadeira e que dessa forma, confiando no Senhor, assume as responsabilidades, encara os fatos como eles são e dessa forma, então, confiando no Senhor, recebe o resgate, a restauração e tudo o que precisa acontecer na tua vida. Que Jesus te abençoe, que você seja um promotor da verdade, que você seja usado para encorajar outras pessoas a falarem a verdade também. Grande abraço, breve estaremos com mais um vídeo aqui. Agora, depois desse vídeo, você vai ver que tem ali janelas onde você pode clicar e assistir outros vídeos aqui no YouTube. Grande abraço!